Olá, meus amores, tudo bom? Vamos para mais um vídeo falando sobre o inconsciente humano. Eu sou Gabi Hurtado, instrutora de autoconhecimento. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando por que investir em autoconhecimento pode transformar a nossa vida. Eu costumo dizer que saber como a gente funciona, principalmente no nível inconsciente, nos dá liberdade e autonomia para que a gente resolva os nossos problemas efetivamente. E se a gente não conseguir resolver sozinhos, que muitas vezes é difícil, principalmente no início aí do seu processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, vale a pena você conhecer as linhas terapêuticas, as linhas de autoconhecimento, e aí você vai se identificar com várias delas, muitas vezes, como aconteceu comigo. E eu, aqui neste trabalho, no meu canal, eu disponibilizo o meu processo, testemunhos que eu passei, de coisas que eu já superei, e é claro, dos meus quase 10 anos de atendimento em consultório, workshops, grupos, né, de pessoas trabalhando aí com o inconsciente humano. Então, muitos são os caminhos que te levam ao desbloqueio de padrões emocionais, padrões de escassez, né, que te levam para relações de qualidade, para abundância. O que vale a pena a gente compreender é que quando alguma coisa não avança, o bloqueio está em nós, né? Então, nós trazemos o problema e a solução. E eu acho isso maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, é um processo de responsabilização. Não dá para terceirizar. Aquilo que não está fluindo na minha vida, a gente colocar na culpa no outro, a responsabilidade no outro. Então, eu sempre vou falar disso, porque esse é o convite que eu tenho para vocês. Que vocês compreendam o poder que a mente, né, humana tem. E quando eu conheci esse poder, eu fiquei tão encantada, tão maravilhada, que primeiro eu comecei a investir em mim, transformar a minha vida. Nem imaginava que eu ia sair do jornalismo, que eu sou apaixonada pela comunicação, e iria me dedicar exclusivamente, por um longo período da minha vida, ao autoconhecimento, né? Aos cursos, na promoção de eventos na área, e aí me tornei terapeuta, fui atender em consultório e fui ministrar grupos, workshops, enfim, dinâmicas aí de desbloqueio, né, na vida das pessoas. Eu sou uma facilitadora há 8 anos mais ou menos, mas comecei o meu processo há uns 10 anos e agora estou aqui unindo a comunicação, que a internet nos dá essa possibilidade, com a terapia, com o autoconhecimento. Então, vamos lá. A nossa mente, ela tem ela criou uma dinâmica de autoproteção, autodefesa. Toda vez que algo que aconteceu e nos causou dor, sofrimento, o que a mente faz? Ela cria um alerta, um sinalzinho vermelho e automaticamente nos faz entrar no julgamento. Então, o que é um julgamento? É uma análise rápida, instantânea, instintiva de que aquilo ali é perigoso. E aí liga o botãozinho. Tipo, não vai por ali. A questão é que a nossa mente também generaliza a situação e aí tudo que às vezes vai remeter, né, vai parecer com a situação conflito, ela vai acionar o quê? O alerta. Então vamos ao exemplo para a gente entender isso. No passado, nós tivemos na família, vocês, eu, enfim, o padrão, por exemplo, de um homem muito bravo, agressivo, né? Do machão, que tinha muita dificuldade de lidar com as suas emoções e, como existiam problemas muito sérios de sobrevivência, muitas preocupações, a válvula de escape dele muitas vezes era a agressividade. E aí, nós associamos a figura masculina à agressividade, à violência
Isso pode ser um registro traumático, um trauma, tá? Então, o que acontece? A nossa mente, ao mesmo tempo que ela liga o alerta para a gente ficar longe de pessoas com traços violentos, também existe ali uma atração natural que ela também está criando para que venha o perfil dessa pessoa para sua vida. Por quê? Porque você não está curada com essa característica, com essa situação, né? É ali um medo. E aí, a pessoa com quem você passa a se envolver, por exemplo, sendo mulher, né, com uma figura masculina, ela não tem nenhum ímpeto violento. Mas de repente começa a desenvolver, começa a ter rompantes. E você já com medo, opa, isso não é legal. Só que aí você percebe, não é possível, gente, mas não é a primeira vez que isso acontece. Eu busco alguém pacato, alguém tranquilo, alguém que seja realmente o oposto, né, dessa figura violenta, porque eu não gosto de violência, eu não gosto. Só que você não está curada com isso, né? Existe uma percepção muito dolorosa e muito negativa com esse traço, com essa característica. Então, a nossa mente tenta trazer de volta a figura do excluído, dessa pessoa que foi julgada e condenada por ser assim no passado, e isso pode ter acontecido tanto com uma antepassada sua, quanto com um caso seu, na sua história pessoal, que você não quer repetir. E aí, meus amigos, você tende a atrair novamente essa pessoa, ou quem está ao seu lado passa a representar as características dela. Bom, quando a gente vai olhar isso sob a ótica da constelação familiar, a gente percebe que houve esse julgamento com relação a essa pessoa que era muito violenta no passado, mas que essa pessoa não foi compreendida. Nunca ninguém desenvolveu verdadeira empatia por ela, que é se colocar no lugar dela, né? E quando a gente vai entender o histórico dessa pessoa um pouco mais, e às vezes nós como facilitadores, né, da transformação na vida da pessoa, da cura, nós criamos hipóteses, mostramos um contexto da época, possibilidades que levaram essa pessoa a se endurecer tanto na vida, e aí a gente vai ajudando o cliente, né, a se colocar no lugar daquele que foi sempre visto como algoz, como ruim, como severo demais, como violento. Mas nunca ninguém tinha olhado para a dor dessa pessoa. O que levou essa pessoa a ser assim, né? Às vezes apanhou demais na infância, ou teve atenção negligenciada, né? Então é uma criança que, para chamar atenção, tinha ímpetos violentos. Isso é muito comum também, né? É um padrão que a gente observa. Então, só de fazer isso, a pessoa já consegue acolher um pouco mais, e isso vai depender de cada um, o processo de inclusão amorosa, né, daquela figura, daquela situação. E aí a gente começa a ressignificar a violência, começa a compreender as causas da violência, da agressividade, e começa a olhar com olhos de humanidade para essa pessoa que até então era apenas julgada e condenada pelo grupo, pelo clã, pela família, pelo inconsciente coletivo, né? E isso estava dentro desta mulher, e só dela acolher, né, isso como um desequilíbrio mesmo, como algo que poderia acontecer com qualquer pessoa que tivesse passado por aquela situação difícil, né, na infância, juventude, na vida, né? Quando a gente consegue fazer isso, é como se a gente limpasse no nosso campo emocional inconsciente o traço de violência. E aí a nossa mente sai do padrão de atrair o traço,
justamente aquilo que causava dor. Então, a inclusão, a aceitação de tudo que é como é, a partir do entendimento, a partir da compreensão, é o caminho de solução para aquilo que está acontecendo, às vezes, repetidamente na nossa vida e que causa sofrimento, né? Da onde vem? Por que é que se tornou assim? Quem é no meu sistema familiar que está esperando por uma inclusão, por um olhar amoroso, por um olhar de compreensão, por um olhar de compaixão? Nós estamos falando aqui de compaixão, porque quando Cristo vem e diz, não julgue para não ser julgado, é disso que ele está falando. Quem normalmente julga não está conseguindo olhar o todo, né? Entender as razões. E aí tende ou a repetir justamente a característica que ele julga, ou ele é levado a amar alguém que de repente se torna aquilo que ele tanto condenava, né? Então, tudo aquilo que não está num lugar amoroso dentro de nós, gente, vai voltar, sabe? Até a gente dar um novo final, dar um novo olhar. Esse é o trabalho das constelações familiares, por isso que para mim ela é tão sagrada, a escola das constelações, que na verdade é uma ciência e que traz as leis do amor, as leis das relações para nós e nos mostra o caminho de solução sempre. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até!